Olá, está no ar Consumo no Divã, seu novo programa semanal que aborda questões relativas aos diferentes aspectos que moldam os modos de consumir na sociedade contemporânea. Este programa é produzido pelos acadêmicos dos cursos de Jornalismo e Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. O programa será conduzido por mim e pelo professor Matheus Froza. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Rodrigues, pós-doutor em Filosofia, para discutir a importância das reflexões sobre o consumo na atualidade, bem como a relação entre consumo e tecnologia. Seja bem-vindo. Obrigado. Comunicar sobre o consumo em seus processos e práticas continua sendo, por um lado, importante na vida contemporânea e, por outro, um tabu na atual sociedade. Com os novos modos de acessibilidade à informação, é imprescindível uma certa democracia no que se refere aos conteúdos que representam as esferas sobre o fenômeno do próprio consumo para as sociedades. Desta forma, além de informar e contribuir com a comunidade local sobre o papel do consumo em suas diversas interfaces, a intenção deste programa é problematizar as facetas da complexidade em torno dos significados da própria palavra consumo, nas suas mais diversas perspectivas, econômica, política, social, cultural e educacional, dentre outras, de forma interativa e especializada, para que as pessoas possam aprender mais a entender o valor do papel das ações do consumo para as próprias vivências. Assista a enquete. Que mulher não gosta de uma roupa nova, de um brinco mais moderno, de um colar mais brilhante? Isso é normal. Mas até que ponto sabemos o que é consumo e consumismo? Há um limite? Viemos até o centro de Santa Maria saber o que as pessoas dizem a respeito. Para mim o consumo vamos por assim, para economizar, né? E o que é consumismo? Ai, é difícil, né? Consumo é aquilo que a gente adquire. E consumismo é aquelas pessoas que compram muito, às vezes não tem necessidade, né? É as coisas que tu consome, né? Consumo é tudo aquilo que tu consome, alimentos, roupas, o necessário. O que é consumo para ti? Para mim é gastar demais. Gastar, olhar e comprar. A gente fica olhando, mas não resiste, né? Tem que comprar. Tu te considera uma pessoa consumista? Não. Eu procuro. Eu gosto de dar no meu dinheiro, chega no fim do mês, não adianta eu comprar e digo, não vou poder pagar, então eu acho que tem que fazer certo, né? Tá dentro do orçamento da gente, né? Mas senão não dá. O consumo para mim é gastar mais do que deve, sabe? Exuberância, assim, sem necessidade, tu olhou e, eu vou levar mesmo que depois no final do mês tu não tenha como pagar. E o que é consumismo? Eu acho que é a mesma coisa. Eu vejo na hora do meu bolso. Quando passa da minha, como é que eu vou te dizer, noção de gasto, já é consumismo. Tá? Então eu me controlo. Consumo é tudo aquilo que a gente gasta, né? Que tem a necessidade de gastar. E consumismo? Bom, consumismo aí já é a vontade de comprar, não é? Diríamos que seria o comprar com os olhos, né? É aquela pessoa que enxerga mesmo não tendo a necessidade, e sente a vontade de comprar, de adquirir, de consumir. Muito bem, então assistimos a enquete aí da Camila Joras. Ricardo, problematizando já um pouco, começando a falar sobre a temática do nosso programa, o consumo. Como é que tu vê, então, baseado no que a gente assistiu, das pessoas falando, então, sobre como pensam essa perspectiva do consumo nas suas vidas, enfim, no seu cotidiano, como é que tu observas os significados múltiplos, então, do consumo e o que é consumo, filosoficamente falando? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Na verdade, a própria cultura ocidental, de modo geral, ela se organizou dentro de uma perspectiva, depois da Revolução Industrial, de que o consumo faz parte, né? Então, normalmente nós olhamos o aspecto do consumo como uma coisa negativa, tá? Como aparece na pergunta, a ideia do consumismo. Não vejo outra perspectiva, pelo menos a médio prazo e a longo prazo, de termos uma sociedade onde o consumo não faça parte, né? Entendendo aqui o consumo como suprir aquelas necessidades básicas, né, do vestuário, de termos um certo conforto e etc. e tal.
O que nós percebemos hoje é uma espécie de desequilíbrio, que filosoficamente seria essa confusão entre meios e fins, ou seja, o consumir como meio de poder viver e viver bem, com aquelas possíveis escravidões, né? Lembrando do Sócrates na Ágora antiga, que ele tinha essa perspectiva bastante interessante, que eu acho que pode nos ajudar a pensar isso, que ele ia até a Ágora, que era o shopping, a praça pública da época, olhava todas as coisas que tinha lá e se sentia feliz e dizia, como eu sou feliz, ou estou feliz, por não ter uma dependência da minha felicidade dessas coisas, ou seja, estar e ser livre diante daquilo que se apresenta e consumir só aquilo que é necessário. Eu acho que esse é um desafio que é o filosófico, a nossa relação de liberdade com aquilo que se apresenta hoje, né? E, na verdade, muitas vezes se confunde a ideia de necessidade, de vontade e de desejo, e as pessoas se tornam escravos de um processo de consumir pelo consumir, não aquilo que é de fato necessário. Aí há um desequilíbrio, né? A gente vê isso, o impacto ambiental, o impacto psicológico, as pessoas se sentem mal porque elas se endividam, consomem mais que o necessário. E eu acho importante pensar dentro dessa ideia da liberdade humana diante daquilo que está aí. Ricardo, tu vê também o consumo de uma forma assim, até de inclusão, das pessoas se incluir num determinado meio até, ou ser aceitas através de um grupo ou de um convívio. Enfim, elas passam a consumir em função disso também, mas nem todas têm o mesmo padrão de consumo ou têm a mesma renda e pode levar até ou acarretar até certos problemas, seja ali psicológicos, enfim, em função de não ser aceito por aquele determinado grupo. Eu quero pertencer àquele grupo. Sim. As próprias políticas públicas hoje, elas entendem, eu não vejo nenhum problema de errado a priori nisso, de você supor ou entender a dinâmica da cidadania como esse processo de poder consumir, o acesso a carros, a gente chama as classes, né, na economia hoje, que pessoas que não tinham acesso a comprar determinados bens, hoje elas conseguem comprar bons aparelhos de celular, né, ou celulares. Ar-condicionado. Ar-condicionado, quase todas as casas hoje têm acesso a isso, a geladeiras, refrigeradores, né, que antes não tinham. Isso é bom, porque as pessoas participam da economia, e eu acho bacana que as pessoas tenham acesso a ter um certo conforto. Por outro lado, pode gerar isso, ou seja, a ideia de ser é confundido com aquilo que eu tenho, e pode criar um problema ainda maior, que o Baudrillard falava essa ideia da aparência, né, do simulacro. Eu não valho por aquilo que sou, e nem tanto por aquilo que tenho, mas por aquilo que eu aparento ser. Então, cria uma confusão. Esse é um aspecto. E outro é o aspecto da própria violência, ou seja, se todos nós tentássemos o tempo todo suprir as nossas necessidades, as nossas vontades, não há como o próprio meio ambiente dar conta disso. Então, cria esse excesso, muitas vezes, de consumo, um desproporcional, e também cria uma falsa ideia de cidadania. Quer dizer, eu sou cidadão porque hoje eu consigo comprar algo, nem que seja em 80 vezes, 100 vezes, 300 vezes. E que muitas vezes essa busca por esse produto, essa satisfação acaba criando imediatamente, muitas vezes, ou a médio prazo, um problema de outra ordem, que é o endividamento, é a frustração. Eu compro hoje, em 2014, o carro 2015, mas quando chega em 2015, esse carro já está defasado. Então, parece que nós substituímos a necessidade ou o desejo de ser feliz através de uma realização pessoal por uma espécie de suprir necessidades, e quando você consegue hoje alcançar um objeto, né, o carro ou o celular, ao chegar em casa esse mesmo objeto já está defasado ali. Então cria nas pessoas uma espécie de frustração, né? E aí entra naquilo que a pergunta falava do consumismo. As pessoas acabam consumindo além daquilo que é o necessário. Né? Além do que recebe, além do que você gasta, na verdade, que é essa ideia do consumismo. E uma pergunta que eu ia fazer, até aproveitando a experiência do Ricardo, eu só sou feliz consumindo, de alguma forma, adquirindo algo. Então, os nossos valores, cada vez mais, eles estão, vou dizer bem assim, eles não estão mais sólidos, nossos valores. Né? Então, eu só estou feliz consumindo alguma coisa. Então, eu perco referência em outras coisas. Talvez em religião, talvez em família, talvez em convívio social. Isso demonstra um pouco essa falta que só o consumo me supre. É só eu adquirir algo, eu ter geladeira em casa, eu ter o ar-condicionado em casa. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai visitar a minha casa mais. Então, isso também, existe esse contraponto assim também. Sim. Se a gente pega, eu falo da minha experiência, ou da experiência da minha família que vivia no interior, quando nós não tínhamos acesso à energia elétrica, por exemplo, nós
quando se carneava uma res ou qualquer coisa, você repartia com os vizinhos, que era uma forma de conservar. No outro dia, aquele mesmo vizinho, ele ia te devolver aquilo. Então, você não tinha preocupação com quem come carne, né? Porque a relação entre os vizinhos era uma relação de solidariedade, de cooperação. De cooperação. Eu vejo que depois que veio a energia elétrica, que é um fator interessante lá no meu estado, no Paraná, no interior, as pessoas compraram o freezer, elas não se visitam mais, e a própria TV, de algum modo, substituiu as rodas de conversa. Então, nesse sentido, houve uma mudança, e é muito forte hoje essa ideia de que você é por aquilo que você tem, ou você é por aquilo que você compra. Isso cria uma falsa ideia nas pessoas sobre o valor de cada um enquanto pessoa, e também cria uma confusão conceitual sobre essa questão de referência de valores. A própria violência, muitas vezes, está ligada a isso, né? Porque, veja, não é problema da propaganda ou da publicidade, que é uma área importante na sociedade, mas a propaganda, por causa da falta, muitas vezes, de formação ou de senso crítico, ela atinge a todos na mesma intensidade, mesmo a pessoa que não tenha recursos. E muitos, ao sofrer essa violência, eles podem reagir até mesmo de forma violenta. O problema do acesso, né? Eu quero ter algo, não tenho acesso, mas eu preciso daquilo porque a própria sociedade... não entendo porque não tenho acesso. Perfeito. Por que não tenho oportunidade em ter ou poder consumir determinado bem. Mas aí a gente também tem uma outra questão, né? Que eu vejo assim um pouco do ponto de vista da antropologia, que o consumo ele é parte da cultura material. Sim. E nós mesmos, enquanto seres humanos, a gente sobrevive porque consome ar, consome alimentação, Sim. o nosso corpo faz parte. E a gente, obviamente, teve um processo histórico, o Ricardo há de convir comigo, ou de compartilhar essa ideia, um processo histórico, inclusive acadêmico, que privilegiou, digamos assim, os processos de produção, em razão da própria teoria marxista, enfim, em detrimento do consumo, que ficou relegado a consumismo e a segundo plano na sociedade contemporânea, inclusive. Então, assim, de que forma eu vejo que, às vezes, a gente precisa, talvez, desmistificar algumas ideias em torno disso, né, para que as pessoas entendam, talvez, o consumo não como consumismo, porque são coisas diferentes, né? Veja, assim, é um primeiro esclarecimento que a gente já começa a trazer, né, Matheus? Assim, que o excesso, obviamente, a gente vive essa sociedade, especialmente, e aí vamos esclarecer as sociedades ocidentais de consumo, né? Que essa cultura do shopping, que essa cultura da compra, né? A cultura de que exatamente isso que o Ricardo bem colocou, tu é visto não por aquilo que tu é, mas por aquilo que tu tens, né? Assim, então, quer dizer, tu te posiciona socialmente, né? Sim. Em razão daquilo que tu tens. Te representa. Tem validade que tu fala, tudo em função do que tu tenha. Exatamente, mas ao mesmo tempo eu vejo também que assim, existem coisas que nos constituem enquanto pessoas e que de alguma forma isso não muda a curto prazo o status social, no sentido assim, se eu sou uma pessoa que prefiro uma coisa em detrimento de outra e posso ter o meu poder de escolha no consumo, isso me garante uma certa autonomia no consumo, eu viro ou não um consumista, é isso que eu queria fazer uma reflexão, Sim. Ricardo, o que tu pensa? Nós normalmente usamos no senso comum uma ideia de que é bastante divulgada, né, até no meio acadêmico, que as pessoas hoje elas se preocupam mais com o ser do que, com o ter do que com o ser. Essa frase é um pouco perigosa porque, como tu bem disseste, para a gente estar aqui, a gente precisa de algumas coisas, né? Nós precisamos nos alimentar. Então, o consumo em si não é um mal. O grande problema é a relação que a gente estabelece, por isso que ele deve ser refletido. Exatamente. Tá? Então, vamos por assim, para nós termos um certo conforto em casa, a gente precisa fazer um investimento em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso é que ter conforto e ter certas coisas em si não é um mal, é uma necessidade humana, inclusive. Agora, o que acontece quando há um desequilíbrio e a gente acaba, às vezes, consumindo, ou muitas vezes consumindo, coisas desnecessárias ou além daquilo que é necessidade. Aí se torna um problema. Como tudo, né? Aquilo que é em excesso. Agora, claro, não podemos simplesmente sair por aí dizendo, né, que o problema está no consumo. Nós precisamos, como tu bem disseste, desde o ar, da água, do alimento, do vestuário, isso é fundamental. E é importante que a sociedade discuta sobre isso, reflita sobre isso, até para dinamizar esses processos que estão aí e se relacionar. Quer dizer, nós, em todos os períodos da humanidade, tivemos problemas de toda sorte. Pensando sobre eles, refletindo sobre eles, a gente vai sempre buscando uma luz ou alguma coisa que possa nos ajudar a ter uma outra visão, uma outra atitude,
Que o grande desafio hoje é justamente isso, né? Se você lança uma novidade tecnológica, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para adquirir sem pensar se isso é necessário ou não. Né? A pauta para o nosso segundo bloco do programa é justamente a relação consumo e tecnologia, mas a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Atualmente, a relação entre consumo e tecnologia é inegável. Cada vez mais, as pessoas querem e precisam consumir as novas tecnologias, seja por questões de ordem individual, seja por razões sociais. Ricardo, como é que tu vê, então, esta relação entre o consumo e a tecnologia? A gente falava agora há pouco sobre essa ansiedade que a gente tem, por exemplo, no lançamento, né, na moda, no modismo, talvez, das coisas, assim, que se cria, então, com a velocidade de inovação de tecnologia. As pessoas precisam sempre do celular, não só de uma determinada marca, mas do último modelo que é lançado por aquela marca. Elas precisam do carro do ano, elas precisam de estar de acordo com o ciclo da moda, das semanas de moda de todo mundo, né, das grandes capitais que lançam a moda a cada estação, né? Como é que tu vê esse fenômeno dentro do próprio... Isso faz bem ou faz mal para o consumo? A área tecnológica hoje ela dita de alguma forma, ou de muitos modos, o comportamento das pessoas. A gente vê desde o lançamento de um videogame, seja ele o sistema que roda ou o próprio o jogo, etc. e tal. Essa é uma questão bastante difícil da gente examinar, porque os gregos, a ideia de techné, de fazer, era uma habilidade, uma virtude do homem, não era boa nem ruim. Tá? Então, ou seja, dentro dessa perspectiva, a tecnologia ou as novas tecnologias, elas representam uma ferramenta. A gente pegar, até mesmo hoje se discute muito, né? Se as redes virtuais, que a gente chama de redes sociais, mas existem outras redes, eu digo as redes virtuais sociais, elas são um mal ou um bem? Depende. Né? Existem formas... hoje muitos profissionais... Depende quem acessa elas. Quem acessa e o tipo de relação que você estabelece com ela. Então eu vejo assim que muitas coisas hoje que elas surgem no campo tecnológico, que a gente chama de inovação. Se a gente pensar o próprio celular, né? Hoje você consegue ter um aparelho pequeno com grande utilidade e coisa e tal. Só que o que me preocupa enquanto cidadão é que, se a gente pegar especificamente a questão da área de comunicação, para não entrar em outras, né? Nós nunca tivemos tantos aparelhos, tantos recursos, né? Tanta informação. Tanta informação, mas o grande drama é ligar os pontos, ou seja, como transformar essas informações em conhecimento. Muitas vezes a nossa relação com essas novidades é uma relação de dependência e não de interdependência ou não de transformar em ferramenta. Eu costumo dizer muito assim, codificar a informação. A gente tem muito acesso a esta informação, ao produto que seja. Eu vou consumir um produto, eu vou numa loja, eu vou comprar um automóvel, um exemplo fictício, eu tenho todas as informações desse automóvel. Eu já chego até a loja sabendo essas informações.
às vezes não consigo ligar os pontos, o porquê que está aquele preço. Sim. Talvez é uma dificuldade que eu não consigo decifrar isso aí, ou por que chegou a esse preço, ou se eu posso ou não posso comprar. Mas a informação em si, ela é disponível. Né? Sim. São poucas corporações no mundo hoje que detêm, e aí tem um aspecto interessante da questão da democracia e do poder que isso representa. Tá? Por um lado, quem desenvolveu uma pesquisa é legítimo que cobre, porque a questão do domínio intelectual, da propriedade intelectual, etc. e tal. Mas muitas vezes a gente pode se perguntar se aquilo ali deveria ter um valor que tem. Tá? Se você vai a países vizinhos, você vai ver que o mesmo carro com mais tecnologia que é vendido no Brasil sai 25% do valor daqui. Então, claro, que entra uma outra questão que é a carga tributária também. Mas eu vejo assim que nós, muitas vezes, não nos relacionamos com tanta liberdade com essas novidades. Eu falo isso porque o grande desafio é transformar, seja a tecnologia da informação ou o carro, num modo que a gente viva melhor. E não é isso que está acontecendo. A gente vai ver o próprio carro, que já foi a solução, de algum modo, hoje as cidades e países mais desenvolvidos que o nosso, em todos os sentidos, estão com projetos para 2030, por exemplo, 2020, a cidade de Hamburgo, na Alemanha, praticamente tirar o carro de circulação nas grandes cidades. E nós aqui, recém, estamos fazendo um processo inverso. Então, a grande questão é a sociedade discutir que tipo de relação nós estamos estabelecendo com essas novidades, tá? E o que a gente quer para o futuro. Tá? Se é uma dependência ou uma liberdade. Aquela relação é muito bom. Eu comprar ar-condicionado e eu possibilitei, até por um aumento do poder aquisitivo da população, eu comprar ar-condicionado. Então todo mundo comprou ar-condicionado, só que ao mesmo tempo, todo mundo está contribuindo de uma forma ou de outra com o efeito estufa, Sim. que também vai gerar chuva, gerar poluição. Eu vou ter um contraponto, assim, eu não vou conseguir consumir de alguma forma e sem ter, a gente fala na economia assim, ó, eu não vou ter um lanche grátis, eu vou ter que dar alguma contrapartida em relação a isso. Acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho que dar uma contrapartida, ou a contrapartida vai vir, seja ela a curto ou a longo prazo. Sim, é interessante o exemplo que tu deste, porque hoje, quando a gente vai comprar um carro, até mesmo os carros mais simples, os ditos populares, há uma necessidade do uso do ar-condicionado. A gente já pensa isso dentro... Por quê? Porque está muito quente, mas... Por que está quente? O efeito estufa, vamos dizer assim, é consequência do próprio consumo. Então, o grande problema entra na questão ética e da responsabilidade, se nós, de algum modo, estamos dispostos a pagar aquilo que tu disseste. Quer dizer, eu vou ter que abrir mão de certos confortos. Não há como todo mundo ter todo o conforto o tempo todo. Isso tem um ônus, inclusive do ponto de vista ambiental. Foi o que tu falaste antes, Ricardo. Assim, a gente fala muito em economia, que veio a contraponto até com a filosofia, que as necessidades humanas elas são ilimitadas. Né? Sim. Mas o recurso qual eu disponho, esse é limitado. Então, esse contraponto entre ser o ilimitado e o limitado é que eu não consigo me encaixar ali. E talvez eu veja uma outra questão aí inserida, é a própria limitação do homem diante da sua percepção no ambiente. A gente não entende mais, a gente se perdeu nesse universo imenso da urbanidade que é muito conectado aos excessos de consumo, a gente poderia dizer assim, Sim. E não se percebe numa função até mais assim, digamos, orgânica, eu poderia dizer assim, qual é a minha relação com o meio ambiente, a minha relação com as pessoas, o que eu posso fazer para melhorar isso. Acho que o Ricardo também o Matheus colocou bem o exemplo do ar-condicionado que casou com essa ideia de que precisamos refletir sobre o consumo não só de bens e objetos, mas também o nosso status social e quanto a gente troca com o ambiente e com as pessoas, né, informações e que qualidade de informações são essas e, enfim, talvez a falta de comunicação, daí a gente usa, por exemplo, o gancho com a questão da tecnologia e do consumo, a falta de troca de informações intersujeitos. A gente hoje em dia se vê alienado nos próprios objetos tecnológicos, no celular que tem a internet, no tablet com a internet. Eu costumo dizer que hoje em dia é bem possível tu ir comer uma pizza no restaurante e tá um silêncio no restaurante. Absolutamente, já passei por situações assim. Não é porque o restaurante está vazio, não é isso. É que as pessoas todas estão teclando. As pessoas não se comunicam mais. E aquele silêncio, né? Assim... Então, se tu falar um pouquinho mais alto, dê uma risada, como você fala alto? Não é isso, é que as pessoas estão ali, falando uma com as outras pelo celular, pela rede social ou virtual, interagindo de alguma forma. Naquele mundo teoricamente perfeito e feliz, que está existindo aí naquela relação ali. E eu acho que, na verdade, o universo onde está acontecendo essas interações se modificou.
Isso é bom, é ruim? Não sei, acho complicado, né, Ricardo? É importante, eu vejo assim, Morgana, que alguns países, eu cito aqui a Finlândia, não como referência para que a gente copie o modelo de educação, mas eles têm 2 períodos semanais nas escolas, né, na escola básica, onde eles discutem isso. Quer dizer, eles trabalham com as redes sociais, eles trabalham com perspectiva de como lidar com isso com mais liberdade. Se a gente falar do consumo hoje, é muito interessante. Quando se fala de produção, de consumo, cidadania, a única coisa que nós discutimos é a qualidade do serviço e dos produtos e a garantia de que isso seja, de fato, aceitável. Aceitável. Só que nós não nos perguntamos sobre questões mais elementares, que são, quer dizer, qual é a consequência disso nas nossas relações. Se a gente olhar aqui na Unifra, talvez na UFCM, nos intervalos, a gente vai ver que está o casal namorado ali, os dois conectados a alguma coisa. Se chama até hoje, em algumas pesquisas e artigos, o microtédio. Muitos jovens não suportam ficar desconectados, mesmo que, quando conectados, eles não se comunicam. Então, nós nunca tivemos tanta tecnologia e tantos meios, né, para nos comunicar, só que eu não sei se hoje a gente se comunica melhor do que antes, talvez menos. Então, é interessante dizer, eu preciso ficar logado, conectado, quase como se fosse um oxigênio, né? Mas estando ali, eu não faço uso para me comunicar de fato. Exato. Então, esse é um aspecto interessante, né? De que, em si, essas coisas não são más e nem tão boas assim. Né? Vamos por, usando aquela ideia da técnica que eu falei antes do fazer, é indiferente. Agora, o uso que nós podemos fazer disso, por exemplo, se a gente pega as redes sociais, que é uma das formas mais fortes, e eu acho que nós brasileiros estamos descobrindo isso, né? Por exemplo, se a gente pegava... Tendo acesso até isso. E estamos tendo acesso. Agora, banda larga não é uma coisa tão comum na vida das famílias brasileiras. Então, é normal que no início isso represente até a gente acaba se submetendo, se rendendo a isso, né? E talvez não sabendo tanto utilizar, né? Até pela novidade. O Ricardo falou na Finlândia, ainda que a Finlândia é um país nórdico, é que onde surgiu talvez a principal rede de telefonia finlandesa e de tecnologia. Outra pergunta que eu ia aproveitar a experiência do Ricardo também, não só como professor universitário, mas também em professor de ensino médio. O que mudou hoje? Você tem que estar afastado já há algum tempo do ensino médio, mas lá, 2000, 99, 98, para esse aluno hoje que ele está inserido, hoje vai com celular para a sala de aula, com um tablet para a sala de aula. O pai dele tem condições de comprar um tablet porque está um preço mais acessível, o celular está mais acessível, o próprio colégio tem a banda larga. Como é essa relação, assim, como é que tu consegue se inserir ou tu fica deslocado com esse aluno hoje? Essa discussão está... o próprio presidente Obama esses dias comentava que o grande problema do insucesso, vamos dizer assim, da escola norte-americana é a sedução com relação aos eletrônicos. Eu já penso diferente dele. É verdade que o próprio Machado de Assis já dizia que ele preferia empinar uma pipa do que estar em sala de aula. E olha que uma pipa para um celular hoje tem uma diferença bastante grande. O que eu vejo, Matheus, e é importante a gente pensar assim, transformar isso num meio de ensino e aprendizagem, num mecanismo como se fosse uma ferramenta. E esse é um desafio, porque normalmente nós professores pensamos assim, bom, mas o ensino de filosofia, de matemática, de física, ele não mudou muito, os conteúdos fundamentais são os mesmos há muito tempo. Isso é verdade. Agora, se nós olharmos as pessoas que a gente trabalha, a cultura que a gente vive, nós não podemos desconsiderar que mudou muito. Muito. Eu, quando estava terminando a minha faculdade, surgiu o Windows 95, né? Então, para nós foi uma surpresa. A gente mandava carta para os colegas, né? Para as namoradas, não, para a namorada. E hoje a comunicação é muito mais instantânea. Eu não vejo outra saída se o professor também não se tornar um aprendente no ofício de transformar isso numa ferramenta de ensino-aprendizagem. Não concordo com essa ideia de proibição, de controle, porque aí você não ensina as pessoas a terem liberdade diante disso. Eu acho que o tablet, o celular, a internet... Vão ser cada vez mais presentes, né, no e dia não a há dia. como reverter isso. Quer dizer, nós estamos nos inserindo nesse mundo, mesmo na educação, agora. Então, eu acho que nós temos que dar um passo adiante no sentido de transformar isso numa ferramenta de comunicação. Eu acho extremamente prático. Você fala alguma coisa, por exemplo, numa aula de geografia, de história ou mesmo de filosofia, e o aluno possa consultar ali outras fontes de uma forma instantânea. Isso é maravilhoso. Hoje você pode, com a internet, acessar qualquer biblioteca do mundo, né? Muitas delas têm um acervo interessante. Ou pegar até no próprio YouTube alguma palavra de um pensador ou algum escritor que recentemente lançou um livro e passar para esse aluno, né?
enfim, que ele tenha. Mas, ao mesmo tempo, eu também não estou comprando livros também, de repente. Sim. Eu não estou consumindo os livros, eu não estou consumindo. Estou perdendo o interesse. Então, vamos dizer assim, a revolução digital, se é esse o termo ou não, ele talvez não chegou para alguns professores ainda, que é o que distancia do aluno. Também, Matheus, no meu entendimento, como eu falei, eu não sou tão idoso assim, vamos dizer, não é? Mas eu já sou da geração que se formou na graduação sem ter acesso à internet, sem saber o que era internet, não é? E muitos professores que anterior a mim, não tiveram esse acesso, não tem, então é uma resistência, como se fala muito hoje, então um exemplo, em interdisciplinaridade, não é? Seja na área social, nas ciências sociais ou na filosofia, etc. e tal. Mas um professor que foi formado ou teve uma formação muito específica, a interdisciplinaridade para ele vai ser algo tradicionais também, Sim, né? exatamente. Então, acho que esse é um desafio, Matheus. Muitos professores que ainda são hoje, ou estão sendo professores da escola básica, do ensino superior, eles foram formados numa época em que o livro, né, e a fala do professor era... As razões, as verdades. Exatamente. Com certeza. Mas, assim, esse é um tema para o nosso próximo encontro. Encontro já. Já acabou o programa de hoje, né? Na próxima semana, o Divã do Consumo aborda o tema consumo e educação. Muito obrigado, Ricardo, pela tua participação, tá? Foi bastante importante aqui no nosso primeiro programa Consumo no Divã. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser, então, mandar sugestões sobre temas ou dúvidas, envie um e-mail para consumonodivan@gmail.com ou siga nas redes sociais. Lembrando que você pode assistir a nossa programação no YouTube no canal Unifra Online. Uma boa semana e até a próxima.